estamos aqui com mais um Fala Escritor. E hoje estamos aqui com o artista gráfico Edson Brandão. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer te receber aqui. Prazer. Senhor que atua como membro da Academia Barbacinense de Letras, que tem todo esse envolvimento com a cultura e com o jornalismo local. Eu queria saber um pouquinho como começou essa sua trajetória. Olha, tem dia que eu nem sei, eu fico pensando nisso também e ainda não sei a resposta. Porque uma coisa é você gostar de uma determinada área, se envolver com ela e de repente. E a outra coisa, né, é você começar a trabalhar com isso e pôr a sua vida quase que toda nisso. Meu primeiro emprego, por incrível que pareça, foi no jornal Cidade de Barbacena. Eu comecei lá apenas como amigo da redação, né? Cito aqui o Cláudio Marcelo Gonçalves, o Paulo Emílio. Nessa época nós tínhamos figuras muito interessantes lá, o acadêmico Ronaldo Dutra, tínhamos o Horácio Amorim, já falecido, uma pessoa muito interessante aqui do meio cultural, tínhamos o Ivanê Bertolo, fundador do Ponto de Partida, junto com a então esposa dele, Regina Bertolo, e naquele ambiente ali da cidade de Barbacena, eu comecei a conviver mais com a cidade, com a sua memória, a sua cultura, e incrivelmente foi o primeiro emprego que eu tive na minha carteira. Eu era, na época não tinha uma classificação, porque eu não era jornalista, então eles colocaram linotipista, que é uma profissão que nem existe mais, porque o linotipo é uma máquina mecânica de fazer moldes de letrinhas, que era o processo que o jornal tinha até naquela época. E eu não estou falando de 1890, alguma coisa, não. Eu estou falando de 1993, quando eu comecei, ou melhor, quando eu encerrei lá, né, porque eu comecei muito antes, nos anos 80. E eu era chargista também, porque apesar de escrever por uma necessidade, ou por até complementar alguma coisa que a gente poderia ajudar na época lá no jornal, a minha função principal era desenhar. Eu sempre fui ligado a desenho. Eu fui, durante muito tempo, chargista do jornal, né? Barbacena teve poucos chargistas, né? Hoje nós temos o Evandro Cruz, que é um chargista que está nativo ainda. Eu parei, depois não voltei mais. Nós tivemos o Oswaldo Navarro, que foi um desenhista muito importante no início do século XX. Mas essa era a minha principal função lá. Mas eventualmente eu tinha que escrever alguma coisa para ajudar, e aí comecei a fazer um caderno chamado CB2, que era o Cidade de Barbacena 2, que era tipo um caderno cultural. E aí eu passei a conhecer realmente o mundo cultural de Barbacena. Aí a gente convivia com o Grupo Ponto de Partida, com os jornalistas que vinham eventualmente na cidade para fazer uma matéria. Eu comecei a conviver com o pessoal também da literatura, da própria Academia de Letras, né? O professor Mário Celso, que era o presidente na época, escrevia lá. Mas antes disso, curiosamente, eu comecei num dos jornais mais importantes do Brasil nessa área de humor, que era o Pasquim. Foi a maior resistência ao regime militar, usando o humor. Ele sempre tinha aquela figura, tinha um dos desenhistas lá, que era o Jaguar, ele tinha um ratinho, que era um personagem dele, o Sig. O ratinho que enfrentava o elefante, né? Porque o elefante era a ditadura, era o Estado, e o Sig era o ratinho. Assim, pequenininho, miserável, mas chato, que incomodava o elefante. E, incrivelmente, eu fui um jornalista por correspondência, porque eu nunca fui ao Rio de Janeiro, nunca conheci ninguém do Pasquim, e trabalhei lá, assim, de forma voluntária, digamos assim, pelo menos uns 3 anos, até que eu comecei a ser remunerado, sabe? Mas eu era remunerado da forma mais inusitada possível. E aí eu já tinha uns 18, 19 anos, eu podia receber a minha remuneração, porque eu era pago em cerveja. E não é brincadeira, é sério. O Pasquim tinha o patrocínio de uma cerveja que não existe mais, a Malte 90, e eles tinham um concurso de desenhos de humor. E eu ganhei uns 10 cursos daquilo. Nossa, então você bebeu cerveja? Eu aprendi a beber cerveja e agradeço a Malte 90 e ao Pasquim, porque eu ganhei muita cerveja lá. Mas de certa forma, né, apesar da brincadeira aqui, realmente foi a primeira coisa que me retornou por fazer alguma coisa diferente, por desenhar. Enquanto os meus colegas
estavam pensando em sair no sábado à noite para paquerar. Eu de vez em quando fazia isso também. Mas 90% do meu tempo era ficar em casa lendo e desenhando, porque... Ou tomando a cerveja que você ganhou. E aí depois eu comecei a ser bonificado e poder tomar uma cerveja em casa, porque eu ganhava do jornal O Pastor. Foi mais ou menos dessa forma que eu comecei. Eu diria que é o emprego dos sonhos de muitos dos jovens de hoje em dia. Ser pago com cerveja? Ser pago com cerveja. Muitos dos meus amigos adorariam ser pagos com cerveja. Eu tenho certeza disso. E deixa eu te perguntar. Você já me contou um pouquinho de como você se envolveu nesse universo. Agora me conta um pouquinho das suas obras. Do que você já produziu. Mostra pra gente um pouquinho do que você trouxe aí também. E me conta um pouquinho sobre cada um, por favor. Pois é, como o nosso assunto aqui é livro, é literatura, e eu imagino que as pessoas pensam assim, bom, ele deve ter vários livros publicados, né? Mas é curioso, eu acho que eu sou um fazedor de livros, porque livro mesmo, escrito pelo Edson Brandão na capa, você não vai achar nenhum. Mas eu já participei, não sei quantas produções, seja como colaborador, diagramador, ilustrador, escrevendo capítulos, mas nunca assinando, curiosamente, nenhum livro. Porque pelo fato de eu lidar com artes gráficas, e desde cedo eu comecei a frequentar a gráfica na prática, né, não é uma formação acadêmica que eu tenho nessa área, eu comecei a entender de diagramação, de como fazer o objeto livro. Recentemente nós participamos de um evento, que você estava conosco lá, e eu falei, né, que o livro é assim, né, o verbo primeiro, que é a palavra escrita, e depois ela se faz carne, né, como Jesus Cristo, né, o verbo se faz carne e habita entre nós. A carne é isso aqui, ó, é quando isso vira um objeto. E para ser objeto tem muita coisa em jogo, tem o custo do negócio, tem a estética, tem que ter algo que combine com ele. Por exemplo, esse aqui é um dos primeiros livros que eu ajudei o nosso querido Ronaldo Dutra de Araújo, que é lá da Academia de Letras. É um dos primeiros livros que eu pude produzir a capa, né? Fazer as ilustrações que estão aqui dentro, escolher o papel para ele, que formato que teria, né? Porque isso tudo envolvia uma dinâmica que é muito simples. As pessoas, pelo menos a maior parte dos escritores, das pessoas que se dedicam às letras, não tem uma editora por trás para poder fazer tudo, para garantir que vai vender e tal. Então, o escritor é um artífice também, ele tem que pensar em tudo, inclusive como que ele vai fazer isso virar carne, né? Como que vai conseguir produzir. Então, eu sempre participei de coisas desse tipo. Então, aqui um exemplar antigo. Agora, tem alguns que são realmente muito curiosos, né? Eu vou contando eles aleatoriamente, porque cada um tem uma historinha. Esse aqui, que é de um grande amigo que eu tenho, professor e doutor Geraldo Barroso de Carvalho, é um livro curioso, porque ele é um manual, ele é um guia, ou como se diz, uma enciclopédia de santos. Tem vários santos aqui, não sei quantos. Mas cada santo desse tem uma característica que ele cura uma doença, ou ele ajuda você, como acadêmica de medicina. Imagine que muitas pessoas vão procurar o seu atendimento médico, mas vão contar com a ajuda dos santos também. Com certeza. E o doutor Geraldo, como um cientista social também, um antropólogo, ele entendeu isso desde sempre. Então ele não desencorajava as pessoas, pelo contrário, falava, leia, ou melhor, reze aí para o santo, tenha fé, mas faz aquele remedinho que eu te mandei fazer na farmácia de manipulação, ou segue aquela receita que eu estou te indicando, e no final dá tudo certo. Então esse aqui é o meu santo protetor. Esse livro foi legal porque ele rendeu uma exposição. Como eu tive que fazer um desenho de cada santo, nós fizemos depois estandartes, né? Eu usei até arte digital, uma coisa que eu não tinha feito, e nós fizemos uma exposição que era para acompanhar sempre quando o livro fosse lançado. E quando ele foi apresentado em São João del Rei, eu tive a alegria de fazer essa exposição de arte digital com os maiores santeiros de São João del Rei, que são artistas da madeira, da argila, né, que moldam também santos, e que são assim, herdeiros de tradições assim, centenárias, né, de coisas de avô, bisavô. As pequenas coisas que a gente tem que preservar. Exatamente. E como que elas conseguem encontrar, né, a arte digital com a arte tradicional dos santeiros a partir de um livro. O livro que provocou isso tudo. E o mais, assim, só para arrematar aqui desse livro,
As ilustrações não são devocionais, ou seja, o santo feito daquela forma tão tradicional. Eu coloquei aqui o meu lado humorístico, porque é um pouco engraçado o livro também, ele tem um pouco de humor. Então eu fiz como se fossem charges. Cada santo aqui tem uma piadinha intrínseca que as pessoas só conseguem entender se elas lerem o que está aqui dentro. Bom, mais um livro aqui. Esse aqui é uma biografia do Vicente Araújo, que foi um político muito importante que Barbacena teve durante muito tempo, por duas razões. Primeiro, pelo momento político que o Vicente Araújo viveu, no final dos anos 90, ele, na verdade, bem antes, anos 70 e depois anos 90. Ele era apelidado de o velho guerreiro, porque ele tinha duas coisas. Primeiro, que ele era um guerreiro, né? Um cara incansável como político. E segundo, que ele tinha uma verve, ele tinha algo assim do chacrinha mesmo, como político, porque Barbacena sempre teve uma política muito tradicionalista, muito cartola e fraque. E eu já escrevi um texto que eu digo que o Vicente Araújo tirou o fraque e a cartola da política de Barbacena. Os políticos, depois do Vicente, vão ser mais populares, mais acessíveis ao público e ao povo. Então, quando o Vicente já estava octogenário e sentiu que era o momento, ele próprio quis fazer uma biografia, ainda em vida. Só que ele ditou essa biografia para o Marcos Tafuri, um jornalista, um escritor muito legal, que não é de Barbacena, mas que sempre esteve muito envolvido com a cidade. Só que no meio do processo o escritor faleceu, no meio ainda da produção do livro. E eu tive a missão de terminar. O meu nome não está na capa, obviamente, mas eu tive que ajudar a arrematar o livro e fazer também a parte visual, né? Então tem aqui a charge do Vicente, que eu fiz com colagens, algumas ilustrações do livro. São charges que eu fiz na época que o Vicente Araújo era político, algumas até contra ele, né? Que ele ficava bravo comigo, mas depois ele me perdoou. Mas assim, esse livro tem essa curiosidade, eu tive que terminar, porque o autor não conseguiu, infelizmente, fechar a obra. Agora aqui eu vou pegar duas obras aqui que eu reputo muito importantes e vou deixar talvez a mais significativa para o final. Essa aqui é um livro de história, um livro interessante, porque ele é a síntese do que eu sou em relação ao mundo dos livros. Ele é a síntese por quê? Aqui tem a história, que é a coisa que eu mais me dedico, né? A minha formação é dentro dessa área. Hoje eu tenho a complementação como sociólogo, mas sempre ligado à história, né? E esse livro aqui, ele foi produzido pela Fundação João Pinheiro, pelo selo Brasiliana, depois você tem como editar, pelo selo Mineiriana. E o que ocorre? A Mineiriana é a maior coleção de memória e de história de Minas Gerais. Todas as referências maiores de história publicadas até então e conhecidas estão indexadas na coleção Mineiriana. Então ela é de uma importância gigantesca. É uma coleção muito influente no Brasil como um todo. E eu tive a felicidade, aí eu falo porque começou realmente de uma ação minha. Há muitos anos atrás eu vi um desenho de Barbacena, escrito embaixo assim, desse desenho, 1839, e não tinha mais nada, não tinha assinatura, não tinha nada. E aí a curiosidade de detetive começou a me pôr no encalço desse desenho, até que um amigo nosso, o Paulão, o pintor Paulão, que ficava no Rio de Janeiro, lá frequentando selos e tudo, me traz o catálogo de uma loja de 1930, que estava comemorando o seu centenário, e essa loja tinha o mesmo desenho, que circulava aqui anonimamente em Barbacena. Esse desenho aparece até no livro do professor Altair Savassi, mas sem créditos, só dizendo que é 1839, e aí eu achei o fio da meada. O que acontecia? Esse desenho foi feito por um jovem da época, né, naquela época, século XIX, chamado Ernst Hasenclever. Ele era um comerciante de ferragens alemão e ele veio a Minas Gerais e fez uma viagem longa por Minas Gerais, uma parte do Nordeste. Muito interessante a saga desse moço.
Só que ele não era um cientista e nem um escritor, ele era um comerciante. E a família dele, muito tradicional na Alemanha, exigia que quando fizessem essas viagens de negócio, os membros da família fizessem relatórios. E ele fez um diário, que seria só para a família dele, contando tudo que ele viveu nessa viagem pelo Brasil. Só que ele tinha um olhar também tão aprofundado, tão sensível, de escritor mesmo, que isso virou um tesouro para a história do Brasil. Isso ficou anos perdido na Alemanha, ninguém sabia disso. E da mesma forma que o acaso me trouxe a identificação do Rosenkleber, o acaso também me trouxe a professora Débora Bendock Alves, que é uma brasileira que vive há muitos anos na Alemanha, na Universidade de Colônia. Ela é da área lá de estudos latino-americanos, de história do Brasil, da América do Sul. E ela conhecia a família do Rosenkleber. E eu, assim, eu acredito muito no imponderável, até numa coisa meio espiritual que existe na história. Alguém me conectou com alguém que me levou a alguém e eu cheguei na professora dela. E foi aí que nós conseguimos fazer esse livro. E eu falo que esse livro é a minha síntese como fazedor de livros, porque ele tem tudo que eu sou capaz de fazer junto de um livro. Eu fiz o projeto gráfico, eu fiz a produção, né? Eu tive que juntar essa turma toda aí, e é uma equipe que trabalhou nessa obra, que é uma obra de referência muito complexa. Eu fiz a parte visual do livro, porque o livro, ele tem aqui, pena que a gente não consegue mostrar em detalhes, mas quem nos acompanha vai ver, ele tem desenhos primorosos de Minas Gerais, feitos a lápis, que estavam quase desaparecendo, e que é interessante, a professora Débora achava os desenhos muito ruins. Ela falava, o texto é que interessa, os desenhos não precisa de publicar. Mas assim, é de um rigor, de uma qualidade inacreditável. Porque os viajantes do século XIX, eles costumavam, quando eles faziam isso cientificamente, eles costumavam levar artistas junto. Seria o caso, você como jornalista, levar um fotógrafo. Só que não existia fotografia nessa época. Então, o jeito era fazer desenhos. Então, além dos desenhos, além do texto, além de toda a estrutura de pesquisa que tem aqui dentro, nós ainda temos uma cartografia dentro do bolsinho, ali tem um mapa. Esse é o mapa em tamanho real da viagem. Olha que interessante. Se eu for contar como é que ele fez esse mapa também, a gente vai fazer outro programa. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas esse mapa, só para quem é da área de história, foi feito pelo Pipe Lund, um grande paleontólogo que viveu em Minas Gerais e que acabou conhecendo esse Rosenkleber. Deixa eu mostrar o Rosenkleber, porque ele era um garotão bonito, sabe? Vale a pena a gente mostrar aqui, só como curiosidade. Eu já vi tanta foto de tanta gente hoje de livro, tanta gente nova, tanta gente velha. Aqui é o casal, né? O Ernest Rosenkleber é a esposa dele. Olha a história, só para me encerrar isso aqui, e o personagem, vocês entenderem. Ele veio para o Brasil, ficou aqui uns 2 anos, fez tudo que tinha que fazer. Depois ele foi para o Nordeste, do Nordeste ele foi para Cuba, de Cuba ele foi para os Estados Unidos. Quando ele chegou nos Estados Unidos, já tinha uma noiva norte-americana esperando por ele. Ele se casou com ela. Hoje, inclusive, em New Jersey, tem um parque lá que chama Rosenkleber, que é da família deles. E nunca mais viajou, voltou para a Alemanha, casado, tudo certinho, e deixou isso aqui, que hoje está conectado com a nossa história de forma indelével. Então, por isso que eu falo que esse livro, que ele realmente sintetiza, porque aqui eu pude fazer tudo que eu queria num livro. Eu escrevi um capítulo, eu fiz o projeto gráfico, a gente achou os personagens que deveriam ser colocados aqui. É óbvio que com a ajuda da professora Maria Marta, né, que é a pessoa que até então ela é a responsável pela coleção mineiriana. E essa história aqui é uma saga, né? É quando o acaso te leva a coisas inacreditáveis. Por isso que eu gosto daquela história, né? Aonde vai dar essa história, que a gente nunca sabe realmente aonde vai dar nada, porque a história que nos leva, não a gente que conduz. Esse aqui é um livro que está circulando aí no momento. Eu, na verdade, participo dele como um analista crítico do conteúdo, mas ele é um livro muito legal porque ele é uma atualização de linguagem, porque é Barbacena histórica
da forma como as pessoas mais gostam de aprender sobre isso, vendo, né? Mais do que lendo, vendo. Então são aquarelas que resgatam a paisagem antiga de Barbacena. Elas foram feitas pelo Valdir Damasceno, que é um mestre nesse tipo de coisa, apesar de eu desenhar também, mas eu não teria a coragem e a desenvoltura do Valdir ao fazer esse material. E ele é idealizado pelo Dorgal Borges de Andrada, que é um apaixonado por Barbacena, e nós nos juntamos, né, várias pessoas legais ali, a Gogóia, né, Maria da Glória de Castro Pereira, o Midinando, o Borges, jornalista, muita gente se juntou aqui e esse projeto gráfico não é meu, é de uma editora, mas ele é um livro também que me dá muito prazer e é um que circula mais recentemente aí. Agora, esse aqui é um caso à parte, né? Eu nem preciso dizer por quê, né? Esse livro aqui, ele é um outro caso, não é um livro meu, não estou na capa do livro, mas eu vivi cada centímetro quadrado desse livro, porque ele também tem uma aventura por trás, que é a localização das fotos do Luiz Alfredo, um fotógrafo da revista Cruzeiro, que veio a Barbacena em 1961, ficou um dia inteiro dentro do Hospital Colônia, quando ninguém poderia entrar lá, era proibido, né? O governo não permitia, mas por alguma razão a redação da revista Cruzeiro conseguiu, e ele fez o documentário mais sério e contínuo que se tem notícias sobre a realidade do Hospital Colônia. Esse livro aqui, inclusive, deu origem ao Holocausto Brasileiro, que a jornalista Daniela Arbex só descobriu essa história no dia que ela foi fazer uma entrevista com uma outra pessoa e, por acaso, esse livro estava na mesa dessa pessoa, dessa autoridade. Quando ela começou a folhear, ela se assustou, né, com todo mundo, né? O que é isso? De onde é isso? E a pessoa falou, não, isso é uma história que tem de Barbacena, do Hospital Colônia, eu nunca ouvi falar. Eu falei, não, nunca ouvi falar. E aí ela correu atrás e produziu um livro a partir do impacto que essas fotos, né, contidas nesse livro, o impacto que elas têm. Esse material quase se perdeu, eu digo esse material, os originais, porque o Luiz Alfredo, já bem velhinho, né, ainda vive lá em Niterói, uma pessoa espetacular, um grande jornalista, ele, em dado momento, ele quis vender essas obras, ele não tinha mais razão de ficar com isso. A revista, quando publicou esse material, deve ter usado no máximo umas 10, 15 fotos. Ele tinha mais 100 e tantas coisas. E numa dessas tentativas de vender os originais, ele mandou o filme por SEDEX, para que fosse analisado lá pelo possível comprador, e o caminhão do correio foi assaltado e roubaram a carga toda. E pegaram os celulares, os tênis importados e tudo, e jogaram o resto da carga fora. Então isso aqui provavelmente ficaria voando aí pela estrada, até se estragar, né, os filmes originais, e por mais uma obra do destino, de forças que eu reputo como muito influentes no mundo da memória, não deixaram isso acontecer e teve que virar livro para poder chegar no coração das pessoas. Tá? É isso. Na minha opinião, esse livro é impecável. Ele é um livro impecável. Eu estava louco para pegar nele desde aquele evento. Não consegui pegar nele, eu pegar nele hoje, eu estava aqui. Pois é. Infelizmente, só para os nossos amigos e amigas que nos ouvem entenderem, ele foi uma tiragem ele teve uma tiragem muito limitada. Pois é, né? Eu fiquei sabendo, aí eu queria pegar o livro, não podia pegar o livro. Mas assim, uma dica, no Instituto Moreira Salles, na internet, que tem um site do Instituto Moreira Salles sobre fotojornalismo, tem um material muito interessante sobre essa obra, né? Não exatamente sobre o livro, mas sobre o trabalho do Luiz Alfredo, que é um grande fotojornalista, e lá as pessoas vão poder acessar pelo menos alguma coisa. Muito obrigada por toda essa contribuição que o senhor passou para a gente hoje. Eu queria também te fazer uma última pergunta para a gente fechar. Quais são os seus próximos projetos, seus próximos planos de fazedor de livros? Pois é, o fazedor de livros agora, neste momento exato, eu estou com 2 livros que eu ainda não posso falar quase nada sobre eles, porque são livros, digamos, de encomenda. As pessoas estão
franqueando a possibilidade de formatá-los. Então ainda não posso entrar em detalhes. Mas exatamente agora, né, no encerramento do ano de 2023, todas as 3 entidades que eu pertenço, ou seja, a Academia Barbacenense de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico, tem um nome enorme, eu vou só falar da região, que ele fala, na verdade, de Guarapiranga, né, que é a região de Piranga hoje, do Rio Pomba e da Borda do Campo, que seria Barbacena. O Instituto vai lançar também a sua publicação e nós vamos ter também da ABROL, né, uma publicação que é a Academia Brasileira Rotária de Letras. É ligada ao Rotary, mas os rotarianos que estão e que são envolvidos com literatura, com cultura. E todas essas 3 entidades vão lançar obras esse ano e eu estou tendo o privilégio de fazer a capa das 3. E uma coincidência, né? Porque, obviamente, eu não participei nem do projeto inicial delas, mas quando cada uma dessas entidades quis fazer, me pediram para fazer a capa, então eu fiz, inclusive, da Academia de Letras. Já foi lançado virtualmente, está disponível para quem quiser conhecer no www.academiabarbacenensedeletras.com.br e vai ser lançado também na forma física. O Instituto Histórico e Geográfico deve lançar no início de dezembro, também com a capa e um artigo, talvez o artigo mais extenso é o meu, sobre a escravidão em Barbacena, a partir da visão dos jornalistas abolicionistas, e a ABROL também, a capa não é uma obra minha, mas é uma iniciativa minha de resgatar o pintor italiano Stério Bellini, que nesse ano de 23 está fazendo seu centenário, ele já faleceu, né, há muito tempo, mas seria o centenário de nascimento do Stério Bellini, e nesse material eu faço um estudo sobre a imigração italiana em Barbacena e de uma forma geral, mas mais com uma visão mais sociológica, porque a imigração italiana ela está envolta numa história de tragédia, de miséria, depois talvez da diáspora africana, um movimento contemporâneo assim, mais volumoso no mundo, né? E que mexe com as origens de Barbacena, de Minas Gerais, do Brasil, né? Então são 3 obras que estão saindo aí. Mais uma vez eu não assino elas sozinho, mas estou ajudando na cara que elas vão ter, né, diante dos leitores, né, com as capas e com conteúdos que eu espero que agreguem outros materiais fantásticos que estão inseridos em cada uma dessas publicações. Vamos aguardar ansiosamente. Muito obrigada pela sua participação e a gente fica por aqui com o canal Boa, informação de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.